Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o Brasil Consciência de hoje, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ver que o INPE conseguiu recuperar o curso de Engenharia Espacial após 2 anos de negociações com a CAPES. Nós também vamos mostrar para vocês o pesquisador do INPE aposentado que escreveu um livro contando detalhes e curiosidades sobre o Programa Espacial Brasileiro. Mas antes, a gente mostra para vocês como foi o seminário realizado pela SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no último dia 31 de março. O seminário lembrou o golpe militar de 64, os atos golpistas de 8 de janeiro e marcou a necessidade de defender a democracia no Brasil. Acompanhe. É um trabalho de memória que a gente considera muito importante fazer, ainda mais agora, e que temos feito nos últimos anos na SBPC, ao mesmo tempo que lembramos com alegria certas outras datas, como o Dia das Mulheres, 11 de março, o Dia das Mulheres na Ciência, 11 de fevereiro, a fundação da SBPC e o Dia Nacional da Ciência, 8 de julho. Ao mesmo tempo, lembramos, com sentimentos opostos, o dia do golpe de Estado, que introduziu no Brasil uma ditadura que durou 21 anos. E é justamente de memória que se trata, porque temos a convicção de que o fato de que o Brasil jamais fez um trabalho bom de memória sobre o que é horrível no seu passado, acaba sempre abrindo espaço para repetição. Diz Freud que a neurose se caracteriza, entre outros fatos, pela repetição. Quem tem uma doença mental, vamos usar esse termo que não é tão querido hoje, mas que vale no caso, quem tem uma doença mental começa a repetir as mesmas formas de conduta. Por exemplo, se relacionar com as mesmas pessoas, se relacionar ou com o mesmo tipo de pessoas, se relacionar da mesma forma. E esse trabalho da neurose, que é repetitivo, que o Brasil jamais ajustou contas com ele. E ao não ajustar contas com ele, ele abre espaço para a repetição. É dessa forma que o golpe de 64, por não ter sido devidamente trabalhado, abriu espaço para certos nostálgicos da ditadura apoiarem o governo que tivemos no período passado e que tentou um golpe de Estado, como está sendo agora julgado. É um trabalho novo, um trabalho inovador, esse que está fazendo o judiciário, está fazendo o terceiro poder constitucional, ao promover a responsabilização penal dos responsáveis por uma tentativa de golpe. Quero lembrar também que as tentativas de golpe geralmente se dão em várias etapas, não é um ato só, não é um momento só. Existem vários ensaios gerais. O termo ensaio geral é usado para revoluções e para golpes. No caso dos golpes, o golpe de 64, o golpe bem sucedido de 1964, foi ensaiado antes. Foi ensaiado na crise que levou ao suicídio de Getúlio Vargas, em 54. E somente parou o golpe porque Getúlio sacrificou a própria vida. E como disse ele na Carta de Testamento, deixo a vida para entrar na história. Essa história que a gente tem que ver como acontece. Esse ensaio de 54 foi de novo tentado em 55, quando o caso Lacerda, que é provavelmente o pior vice-presidente da República da história do Brasil, Café Filho, tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, eleito presidente da República, no 11 de novembro fatídico de 55. Essa tentativa de golpe foi baldada graças ao soldado absoluto, como era chamado o general Lott, um homem de direita que não tinha votado em JK, mas que barrou a tentativa de impedi-lo de chegar ao poder. No governo de Juscelino Kubitschek, foi um homem generoso que anistiava os inimigos, houve as tentativas de golpe de Jacareacanga e Araçás. Depois disso, quando Jânio Quadros renunciou ao poder numa tentativa de golpe também, e queria plenos poderes, nós tivemos a Operação Mosquito, que pretendia derrubar o avião em que viajava o presidente, ainda não empossado, João Goulart, de Porto Alegre para Brasília, que foi também baldada. Finalmente, em 64, o golpe funcionou. No período recente, nós tivemos várias tentativas durante o mandato bolsonarista, vários comícios, várias ameaças, ameaça de não cumprir decisões judiciais, ameaça de não deixar haver eleições se não fosse nos moldes
desejados por Bolsonaro, e finalmente tivemos uma sucessão de tentativas entre a eleição e já o novo mandato. A tentativa do dia 12 de dezembro, que foi uma sucessão de atos de vandalismo na data de diplomação dos candidatos eleitos à presidência e vice-presidência. No dia 24 de dezembro, a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, que acarretaria centenas de mortes, e finalmente o golpe mesmo, fracassado no dia 8 de janeiro de 23, que está sendo o pivô de todo o julgamento. E é bom lembrar, embora algumas pessoas, inclusive um ministro do Supremo Tribunal Federal, pareçam não entender o que é óbvio, o fato é que a tentativa de golpe é crime. Não é somente o golpe consumado que é crime, porque o golpe consumado ele barra a sua responsabilização penal e de outras formas. Então, por conta disso, nós entendemos que ainda mais nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal, de forma inédita e altamente positiva, se debruça sobre os criminosos, sobre os crimes, nós entendemos que era importante ter essa discussão. Para tanto, nós convidamos o professor Alfredo Atier, que é presidente da Academia Paulista de Direito, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e que foi autor, no governo passado, de uma petição que eu também tive a honra de assinar, junto com outros nomes queridos da Academia do Direito, pedindo a interdição do presidente Bolsonaro pelo que nós chamaríamos. Bom, tem vários nomes, o nome comum é loucura, né? Então, mas como chama, o direito civil permite a interdição de uma pessoa que não tem condições de cuidar de si ou daqueles de quem tem responsabilidade. Nossa tese foi isso, que não havia condições do presidente Bolsonaro governar um país enquanto ele sabotava o combate à Covid. Então, o desembargador Alfredo vai falar e também convidei o professor Juremir Machado da Silva, da PUC de Porto Alegre, destacado jornalista, referência nos estudos de comunicação brasileiros e que é autor de vários livros, dos quais eu destacaria A História Regional da Infâmia, que obviamente é uma reflexão à obra de Jorge Luiz Borges, História Universal da Infâmia, em que ele revisita mitologias políticas, inclusive da Guerra dos Farrapos, para mostrar quantas coisas ruins foram feitas, em especial o episódio dos lanceiros negros, que sempre foram celebrados como heróis na Guerra dos Farrapos, mas dos quais se omitia que eles foram entregues à morte, muito possivelmente pelas lideranças farroupilhas, para fazerem a paz com o Império do Brasil, que aceitava a paz com os farrapos, desde que fossem reescravizados os negros que lutavam no exército farroupilha. É uma bela narrativa, tocante, forte, e também quero lembrar que o sucesso de livraria foi o livro dele sobre Getúlio Vargas, em que ele analisa o suicídio de Getúlio, tendo entrevistado a ex-nora de Getúlio e o próprio pistoleiro, que foi acusado de matar, do atentado contra Carlos Lacerda no começo de agosto de 54, que acabou dando aso à República do Galeão e a toda uma montagem por parte da aeronáutica, arma extremamente conservadora na época, para tentar golpear o governo eleito e que era odiado não por causa disso, mas odiado porque tinha dobrado o salário mínimo, tinha fortalecido os trabalhadores, enfim, a história que a gente sempre tem no Brasil. Para nós da Academia Brasileira de Ciências é uma honra estarmos juntos mais uma vez com a querida SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para refletir sobre democracia e autoritarismo no Brasil, né? O Renato trouxe já um apanhado da história recente do país, que levou ao sucesso, na visão de alguns, desse golpe de 64. E então eu queria trazer, porque uma coisa que me preocupa muito e que eu vejo que nós temos que, todo ano, no dia, todos os dias, mas em especial no dia 31 de março, nós, defensores do Estado de Direito, defensores da democracia, defensores da liberdade de expressão,
defensores da soberania, temos que trazer essas reflexões para evitar que jovens façam o que fizeram num passado muito recente. Pedir a volta da ditadura, pedir a prisão daqueles que foram eleitos. Quer dizer, eu vejo como um erro não consciente nosso, mas necessário no momento. Eu era estudante na época, tive sorte, né, como também o Renato, de não termos sido atingidos diretamente como pessoa física, mas intelectualmente de forma bárbara, porque vimos colegas, professores serem presos ou torturados e desaparecerem. Então, esse golpe de 64 é o mais recente e que deveria estar no imaginário coletivo como ditadura nunca mais. E, infelizmente, nós vimos que não está. Então, cabe a nós estarmos toda vez dizendo que não podemos ter ditadura nunca mais. Eu espero que, no caso do 8 de janeiro, essa anistia não aconteça, que as punições sejam eficazes, talvez as penas possam ser discutidas, o tamanho da pena, mas é preciso que exista a punição e o Brasil precisa desconstruir a ideia do golpe como solução política. Qualquer tipo de golpe, os golpes parlamentares, os golpes mais sutis, os golpes pós-modernos ou os golpes tradicionais que também tentam ressurgir. É preciso romper com essa ideia, construir um novo imaginário de um país que resolve seus problemas pela democracia e que aceita a ideia de que a derrota de hoje pode não ser definitiva, haverá uma próxima eleição, é preciso estar pronto para se apresentar e concorrer de novo. De certo modo, nós continuamos necessitando fortemente de desenvolvimento da crença na democracia como o melhor dos regimes e para o qual é preciso se investir completamente. Talvez pelo fato de que não tenhamos nunca períodos muito longos de democracia, isso não tenha sido possível realizar. Então, o que eu queria dizer é que, olhando para trás, a gente vê tentativas de golpe de todo tipo, algumas vezes, como na década de 50, uns muito próximos dos outros, e nos anos 60 também, sempre na busca dessa solução, essa solução milagrosa de um regime que poderia reencaminhar o Brasil para algo mais sólido do que a democracia. Eu li que o historiador Carlos Fico vai lançar agora um livro sobre o imaginário dos militares, onde ele demonstra que os militares se veem como superiores aos civis e acreditam que a população nunca ou ainda não está pronta para se governar. É preciso trabalhar bastante para mudar essa ideia de que os militares são superiores, que eles se sintam superiores e que acham que podem tutelar a democracia. Também acho, para finalizar, que o Brasil precisa de vez resolver o problema do artigo 142 da Constituição, que, mesmo não devendo ser interpretado como autorização para a intervenção militar, a mim parece que ele poderia ter uma redação melhor. É isso. Muito obrigado. Depois dessa investigação da Polícia Federal, num trabalho que muitos podem dizer demorado, mas cuidadoso, do Ministério Público Federal, foi apresentada a denúncia, e essa denúncia, como todos nós estamos acompanhando, e todos nós devemos acompanhar, e isso tem que ser divulgado com muito ímpeto, muita vontade, essa necessidade de acompanhar o que está acontecendo. Essa denúncia foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. É, de fato, um fato ímpar na história brasileira, não é?
porque, pela primeira vez, um presidente e militares de alta patente, né, tanto do Exército quanto da Marinha, sobretudo, estão sendo processados porque planejaram um golpe do Estado. O crime pelo qual estão sendo... são vários crimes, são muitos crimes, é um rol enorme de crimes que foram cometidos por eles, assim como por aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro, né, a depredação, a invasão do dia 8 de janeiro. Mas é um rol enorme de crimes. Mas o cerne do crime que está sendo imputado a eles é o de tentativa de golpe de Estado, né? Tentar ocupar o poder ilegitimamente, né? Contra a Constituição, contra as estruturas que estão postas na Constituição e nas leis brasileiras, né? Então, esse crime, é importante salientar, é o de tentativa de golpe, claro. Não se trata de crime de golpe, porque o crime de golpe ele só vai poder ser julgado, né, o golpe consumado só vai poder ser julgado quando se ultrapassar, quer dizer, quando houver de novo a restauração democrática, né, o que se esperava lá atrás, quando terminou a ditadura civil-militar de 85, em 85 e 86. Mas o crime é de tentativa de golpe. Esse crime, portanto, ele é um crime consumado, quer dizer, ele é chamado de tentativa, quer dizer, o crime se consuma com a própria tentativa, né? E aqui nós estamos diante dessa tentativa, ela foi frustrada por várias razões, né? Não dá para apreciar aqui agora. Agora, por que em 2025 nós estamos falando de golpe? Por que em 2025 nós estamos falando de ditadura? Por que nós estamos falando dessa cultura? Bom, muito provavelmente porque na história brasileira jamais houve uma revisão de todos os atos arbitrários e ditatoriais, os golpes e assim por diante da nossa história, né? Quer dizer, desde 24, com a primeira Constituição, em 89, não resgatando a história, não restaurando a verdade sobre a escravidão, etc, etc, etc. Quer dizer, nós caminhamos sempre nesse sentido. Mas, sobretudo, ali, em 1986, 85, 86, 87, 88, não houve uma decisão de se julgar as pessoas que cometeram crimes pelo Estado durante a ditadura. E isso daí decorreu de uma anistia que foi votada em 1979. Em 79 ainda estava em curso a ditadura. Bom, essa anistia, claro, já foi considerada inconstitucional e ilegal na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Já falei que o direito internacional ele tem como firme a ideia de que o Estado não se pode conceder anistia, autoanistia, né? Muito bem. Mas aí nós tivemos o obstáculo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, uma decisão lamentável do Supremo Tribunal Federal, que deu guarida à validade jurídica dessa lei de anistia. Mas hoje, de novo, veja, isso é muito importante, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi tão equivocada que ela não convenceu sequer a comunidade jurídica e sequer a sociedade civil brasileira. Hoje, de novo, o tribunal se debruça sobre os crimes cometidos pelo Estado durante o processo ditatorial, né? Numa tese muito simples, de que os crimes de desaparecimento são crimes permanentes. Os crimes de desaparecimento, eles não têm a sua execução terminada em nenhum momento, porque a pessoa desaparecida, ela continua desaparecida e, portanto, o crime continua a ser cometido. Então, esse é um dos aspectos em que o Supremo está sendo provocado para julgar de novo aquelas figuras que cometeram os crimes do regime militar, não é? Não é só isso, muitas vezes o judiciário foi provocado para pagar indenização às vítimas, às famílias das vítimas, pelos crimes perpetrados durante o regime militar, né? A anistia foi considerada válida parcialmente pelo Supremo Tribunal Federal, e numa decisão que eu diria que é tão inválida, e ela já foi, inclusive, já invalidada pela comunidade internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela é passível, inclusive, de revisão na sua totalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Vamos nos esquecer que uma das razões para a deposição de Dilma Rousseff foi o fato de ela ter
levado a sério uma decisão da Corte Interamericana e ter instituído no Brasil uma comissão da verdade. Foram depois multiplicadas por várias comissões da verdade. E isso é um aspecto muito importante. O aspecto da memória, o aspecto de uma justiça que faz a transição entre a ditadura e a democracia, dando satisfação à sociedade pelos crimes que foram cometidos, dando satisfação às vítimas pelos crimes cometidos, é extremamente importante. Ela é, de certa forma, um dos aspectos que integra a ideia do Estado democrático de direito, né? Que é o Estado que se declara contra a ditadura e contra aquilo que foi feito no seu passado, que é cruel contra os seus próprios cidadãos, contra as suas próprias cidadãs, né? Nesse curso desse empenho. Mas tem muita coisa para falar sobre isso, claro, peço desculpas por ter me estendido, mas o mais importante de tudo é o acompanhamento sério daquilo que hoje o Supremo Tribunal está fazendo, porque hoje o Supremo Tribunal está fazendo é um resgate da função do judiciário. Porque se para alguma coisa o direito penal, o direito criminal serve, é exatamente para proteger cidadãos e cidadãs. E o trabalho que o Supremo está fazendo agora de levar à frente esse processo não é apenas um processo para condenar esse ou aquele, mas é, sobretudo, um processo que cria um sistema de proteção aos cidadãos e às cidadãs para a preservação daquilo que lhes é mais caro, que é a Constituição que consagra a democracia, que é a Constituição que consagra a República, a Constituição que consagra o Estado democrático de direito, a obediência a direitos, o cumprimento de deveres e a realização de políticas públicas para a construção de uma efetiva igualdade, uma construção de uma efetiva solidariedade entre a sociedade. Então, é por isso que esse passo do Supremo é importante, nós precisamos apoiá-lo nesse aspecto, não é em todos os aspectos, quer dizer, a cidadania tem que estar sempre atenta a tudo, numa história difícil como é a história brasileira, não é? Mas é por isso, então, que, digamos, eu celebro a iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de fazer essa rememoração crítica da história brasileira, da história recente brasileira, e de abrir espaço para que o futuro seja diferente. Obrigado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro da retomada do curso de Engenharia Espacial no INPE. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a retomada do curso de Engenharia Espacial do INPE, que aconteceu na última semana. Você ficou sabendo aqui no Brasil Consciência há 2 anos que o curso havia sido descredenciado pela CAPES. O resultado da tão esperada avaliação quadrienal da CAPES para os cursos de pós-graduação do Brasil não foi o esperado para dirigentes e alunos do curso de pós-graduação de Engenharia e Tecnologia Espacial do INPE. Um dos mais tradicionais cursos do gênero no país e na América Latina, o curso teve sua nota rebaixada de 4 para 2 pontos, o que na prática significa a possibilidade de descredenciamento junto aos órgãos competentes. O resultado, segundo a cópia dos documentos obtida pelo Brasil Consciência, foi devido à não apresentação por parte do INPE de alguns documentos, entre eles da relação de trabalhos de relevância desenvolvidos pelos alunos formados pela instituição. Houve uma mudança da metodologia, né? A CAPES sempre fez em uma única etapa a coleta de dados, e dessa vez ela fez em 2 etapas a coleta de dados. E houve uma falha no envio da segunda parte que envolveu alguns dados, e esses dados nos prejudicaram. Então, fundamentalmente, foi isso. Houve uma falha no reporte, a gente não sabe até agora ainda bem por quê, o que aconteceu nessa comunicação, mas houve uma falha de envio de dados. E isso porque a CAPES mudou a sistemática, né? Então, essa segunda envio não havia mais nenhum controle, não havia mais, não passava mais pela direção ou pela pró-reitoria, não passava mais por ninguém. Então, aconteceu uma falha nesses dados.
E nós enviamos esses dados posteriormente, estamos tentando corrigir isso, estamos argumentando com a CAPES e estamos no aguardo aí de uma solução. Os recursos do INPE junto à CAPES não tiveram efeito e a estratégia passou a ser aprovar a criação de um novo curso, o que acabou recusado novamente no início deste ano. A estratégia, então, passou a ser o contato direto com a banca avaliadora da CAPES para sanar os problemas. Como é que vocês receberam a notícia de que o curso de Engenharia Espacial do INPE seria retomado? Com alívio, mas também com uma certa segurança, que a gente entende bem o valor desse curso, né, do contexto desse curso dentro das ações do INPE. Então, não ter esse programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologias Espaciais é uma coisa difícil até da gente digerir. Então, mesmo se fosse recusado, a gente ia tentar de novo, tentar até conseguir fazer uma proposta bem clara, bem aceita para o CTC, para o Comitê de Avaliação do CTC. Mas, por sorte, eles viram, depois de uma certa tempo de revisão, eles viram a necessidade estratégica do programa. A gente tinha conversado quando inicialmente não havia sido aceita, e você me falou, nós vamos entrar com pedido de revisão. O que aconteceu que possa ser explicado para o telespectador, né, nessa revisão? O que vocês apresentaram para a CAPES para convencê-los de que o curso do INPE poderia ser aceito? Bom, na resposta bem simples, a gente apresentou o INPE. Geralmente, esse processo todo de preparar um programa, um novo programa de pós-graduação, ele é feito através de uma burocracia normal, uma papelada normal que a CAPES espera, chamada PCN. E nessa PCN você coloca a proposta, diz quem vai trabalhar no curso, quais são as linhas, e a gente usou o que a gente já tinha da experiência da engenharia, o comitê que preparou isso aqui dentro foi muito bem embasado para usar também as diferenças que a gente estava propondo, que são as evoluções do curso. Esse documento foi para lá e mesmo assim foi considerado insatisfatório pela comissão que faz a primeira avaliação. Nós convidamos o representante da avaliação para ele visitar o INPE. Isso não é tráfico de influência, não tem absolutamente nada, é um procedimento normal. Mas é onde a gente conversa e mostra, olha, nós somos isso aqui, o que a gente escreveu de errado? O que não ficou claro? E foi muito proveitoso. Essa pessoa deu um seminário para a gente, o coordenador da avaliação, e através disso apontou o que faltou a gente colocar no papel que a gente evidentemente tem. Então nós temos a capacidade, nós temos a demanda, nós temos as missões que criam essa demanda do programa de engenharia, e ficou claro, com essas sugestões nós fizemos o recurso e o recurso foi aceito. Quantos alunos o INPE deixou de formar no programa nesse período? A gente pode fazer uma estimativa. Nós recebemos alunos ainda em 2022, 2023. 2022 a gente já tinha uma janela que a gente poderia receber novos alunos, apesar da nota não permitir. Em 2023 nós não pudemos atender novos alunos, 2024, 2025 a gente está esperando a autorização do CNE, porque só com essa autorização que a gente pode abrir novas turmas, novas vagas, então são 3 anos, se eu tiver que estimar, pode chegar de 100 a 150 alunos que deixaram de entrar. O CNE, Comissão Nacional de Educação, ele dá algum prazo para dizer quando vai poder? Vocês têm a perspectiva de quando será possível? Porque da última vez que a gente conversou, você disse que uma vez aceito, seria aberto imediatamente. Uma vez aceito, o CNE tem que autorizar, porque é uma instância diferente, mas eu nunca vi nenhum caso do CNE não autorizar algo que sai do CPC da CAPES. Então a CAPES diz que está autorizado, o CNE, quando tiver uma reunião da apreciação desses pedidos, eles autorizam, e só aí a gente tem a legalidade de oferecer uma vaga na pós-graduação. Então, para a gente está considerado que é questão de tempo. Quanto tempo? O CNE às vezes faz reuniões e toma as decisões rápidas, que são 2, 3 meses. Em outro governo chegou a demorar 1 ano porque tinha um processo todo de desinteresse pela educação em Minas Gerais. A gente espera que esse ano nós tenhamos a possibilidade de já oferecer as turmas. Era isso que eu queria perguntar, que talvez eu não tenha me feito entender. O que vocês tinham me falado é que uma vez que houvesse essa autorização do CNE, vocês tinham disposição de abrir o curso imediatamente. Imediatamente. Essa disposição continua, quer dizer, pode ser que tenha turma ainda em 2025. Sim. Quando eu falo imediatamente, a gente tem que alinhar o calendário acadêmico. Então nós temos como abrir, nós estamos preparados para na hora que falar está autorizado, a gente vai fazer divulgação, a gente vai ativar o site de inscrições e para receber alunos para eles começarem no período imediatamente assim que a gente tiver a autorização. Nós temos 2 períodos agora, temos mais um período que começa em junho, nós temos um período que começa em setembro. Eu salvo engano pelo calendário. A gente está preparado para na hora que tiver autorização, a gente já está pronto. Só para explicar para o telespectador, o ano letivo no INPE é um pouco diferente. Vocês têm uma seleção
principal que acontece no final do ano anterior, né, em novembro, e aí vocês fazem o processo seletivo, vestibular e tal. Não sei como é que é exatamente o processo, mas em janeiro começa um período. Se chamam de período, seriam 3 meses de aula, 4 meses de aula. 3 meses e pouco de aula. A gente tem sempre aquela questão no carnaval, que é uma barreira que a gente tem que passar, né? Mas nós começamos as aulas em março, as aulas sendo começaram dia 10 de março, vai até junho, em junho começa uma semana de intervalo, outro período, vai até setembro, uma semana, e o terceiro período. Então nós temos processos de admissão, inclusive, que são intermediários. Eu espero que a gente consiga abrir pelo menos as vagas do doutorado, quero da mesa de mestrado, para assim que tiver autorização, a gente já abre elas, já faz o processo de seleção. Muito bem. E vocês disseram que, aproveitando digamos, essa oportunidade que surgiu, vocês reviram o conteúdo programático do curso e aprimoraram o curso de Engenharia Espacial do INPE, que a gente ainda está correndo atrás da informação, mas possivelmente é o mais antigo do país. O que tem de novo nesse novo programa de Engenharia Espacial do INPE? Eu vou passar a ideia geral. Nós estamos mais alinhados ainda à missão institucional. É muito comum no programa de pós-graduação, qualquer área que seja, você ter um alinhamento com a missão institucional, no caso de uma ICT, como do INPE, tem sempre alguma ideia que aparece. Então o programa tem assim as suas variantes dentro do programa, ele não segue uma linha escrita. Agora a engenharia, do que eu acompanhei do trabalho do pessoal, segue uma linha muito mais afinada com a missão institucional do INPE, o que para uma ICT faz todo sentido. Não faz sentido a gente ter pesquisa que não tem aplicação quase direta. Podemos ter pesquisa básica, sim, mas que ela tenha que ter um alinhamento muito forte institucional. Esse foi, do que eu entendi, o objetivo da comissão que fez a proposta do novo curso. Ou seja, a gente pode entender que o aluno de engenharia espacial, especificamente, só vai propor trabalhos, né, mestrado e doutorado, teses ou dissertações, que tenham relação com as atividades que hoje são desenvolvidas no INPE. Isso não era uma realidade antes? Era, mas a gente acabava tendo umas variações, porque às vezes aparece um aluno, por exemplo, que tem interesse num tópico que ele é tangente ao que a gente faz aqui dentro. Isso eu posso falar mais pelo programa que eu coordeno, mas eu imagino que era o caso da engenharia. E você acaba interessado porque você está criando o conhecimento, está aumentando a fronteira da ciência. Mas agora a gente tem essa necessidade. O curso foi aprovado por causa da importância da missão espacial, da missão institucional do INPE. Então foi um peso muito grande na avaliação. Eles olharam e falaram, isso é estratégico, esse curso, esse programa é estratégico. Então agora a gente espera esse maior alinhamento, mas ele não é absolutamente 100%. Nós sempre temos um espaço para pesquisa básica. E tem que lembrar também que nós temos o que a gente faz aqui no INPE, o que a gente faz de pesquisa e desenvolvimento, tem aplicações na indústria. Então é bem-vinda uma tese, por exemplo, que vai usar o conhecimento do INPE, agregar ao conhecimento do INPE e vai ser útil para uma startup, para uma empresa, para um outro player, né, da parte espacial, aeroespacial no Brasil. O que um aluno de engenharia espacial faz? Ele, por exemplo, pode ser uma espécie de estagiário dentro do LIT, ele pode participar de pesquisas no laboratório de materiais, ele coloca a mão na massa. Como é que é a convivência do aluno com o trabalho do instituto que faz pesquisa e ainda desenvolve e oferece serviço e produto? Eu vou responder sendo um pouco injusto com a engenharia, porque, lamentavelmente, eu não conheço tanto. Pela razão que você falou, o INPE é enorme. De fora, ele é pequeno, mas aqui dentro a gente vê trabalhos em várias áreas. Para essa engenharia que foi proposta, o pessoal os alunos vão ter a possibilidade de trabalhar com combustão e propulsão, com a parte de materiais, toda a parte de materiais que a gente faz, inclusive materiais que eles não aparecem imediatamente ser de uso espacial, mas são. Para fazer materiais, por exemplo, de uso espacial, a gente tem que investigar várias técnicas, várias possibilidades que são de materiais que podem ter uso na indústria, mas eles têm essa interseção. Materiais, sistemas embarcados, gestão de sistemas e projetos. O projeto de qualquer coisa que vá para o espaço é incrivelmente complexo. Isso é uma arte, uma ciência que é estudada aqui dentro. Simulações matemáticas, inclusive, órbita, controle de órbita, hardware, sensores, é uma lista muito grande. Eu estou sendo injusto com meus colegas, né? Eu não consigo lembrar, mas quanto mais tempo passar, mais eu vou lembrando alguém que trabalha em alguma área que tem algo ligado à área espacial. Essa pessoa está na pós-graduação da gente. Quantos alunos vocês têm matriculados hoje nos programas de mestrado e doutorado?
nós devemos ter cerca de 580 alunos regularmente matriculados em um estado de doutorado, mais uma quantidade razoável de alunos que vêm assistir disciplinas isoladas. Mas esses são flutuantes, a gente não guarda a estatística, ele assiste uma disciplina e depois pode assistir outra ou não. Mas regularmente nós devemos ter uns 580, salvo engano. Eles têm atividade de laboratório, eles têm aulas em sala de aula, eles têm eventos, temos palestras aqui dentro, seminários. A maior parte das disciplinas, todas as disciplinas, por determinação da CAPES, elas são síncronas, então o professor pode não estar na sala de aula, mas se ele estiver remoto, ele está ao mesmo tempo do aluno. O que mais nós temos? Envolvimento em projeto. Muitos alunos são envolvidos em projeto. Existe o projeto de fazer um determinado componente, de fazer um determinado processo, e o aluno faz parte desse projeto. A tese dele está vinculada ao projeto e ele ajuda o INPE na execução. Tive recentemente no LIAREA, que estava reunindo o pessoal de computação da área de pós-graduandos de computação, buscando aplicações de inteligência artificial para uso espacial. E a maioria lá era bolsista. Essa é uma realidade do aluno do INPE? Vocês têm uma estatística de quantos desses 580 seriam bolsistas CAPES, CNPq ou alguma instituição de fomento? Eu não tenho nesse momento a estatística correta, mas é uma boa quantidade deles. Eu posso falar pela computação aplicada. Nós temos 85 alunos, eu acho que metade deles é bolsista. Os que não são bolsistas é que a bolsa já terminou, ele ainda está terminando o projeto dele. Mas se eu pensar na parte de ingresso, eu diria que 80% dos alunos que entram no programa, ou eles são bolsistas, ou às vezes eles não podem receber a bolsa porque eles trabalham numa instituição. Nós temos alunos, por exemplo, que vêm da própria parte acadêmica. Um aluno que tem um mestrado vem fazer o doutorado com a gente. Ele mantém um vínculo com a instituição dele, ele não pode receber bolsa. Alguns casos podem, mas nós temos a grande quantidade são de alunos que realmente estão envolvidos com a parte acadêmica. Então, ou são bolsistas ou são professores de universidades, por exemplo. Você vê até pessoas que trabalham em empresas de tecnologia. Nós já tivemos alunos aqui que eles trabalham em empresas incubadas no Parque Tecnológico, vieram fazer um trabalho aqui que reverte para a empresa que ele trabalha também. A seleção, você disse que já aconteceu para o primeiro período do ano, mas tem uma seleção paralela agora em março. Além da possibilidade de ter a engenharia espacial, os outros programas também oferecerão vagas nessa seleção intermediária. Quais são esses programas? Eu tenho a certeza que a computação aplicada vai oferecer, inclusive numa modalidade que a gente está discutindo com o Conselho agora, que não é oferecer uma bolsa para fazer computação aplicada no INPE, é para fazer uma bolsa para trabalhar em um determinado projeto ligado ao programa de pós-graduação em computação aplicada no INPE. Falo pela computação aplicada, os outros programas têm as suas liberdades de fazer assim. Mas uma bolsa ela é um recurso estratégico dado pelo governo federal para a gente manter a pós-graduação, tem que ser usado de maneira estratégica. Então a gente tem que ver quais são as missões do INPE, quais são os projetos do INPE, que tem a demanda de gente trabalhando, que tem a interface com docentes que dão aula na pós-graduação, que podem fazer parte do projeto e investir nesse projeto. O projeto tem o benefício do aluno estar participando de alguma coisa clara na computação aplicada, ele não é um estagiário, ele vai ter que desenvolver uma pesquisa vinculada àquele projeto, alimenta um projeto de um lado e ele tem a capacitação bastante precisa em outro, bem avançada na área que ele escolher. Eu estou perguntando de bolsa porque houve uma mudança de metodologia na concessão de bolsas nos últimos anos. Curiosamente, quando ela foi aplicada, foi com o ex-diretor do INPE, o Ricardo Galvão, que acabou reduzindo o número de bolsistas do INPE especificamente no CNPq. Vocês já conseguiram se adaptar a essa nova metodologia e inscrever projetos para aumentar o número de bolsistas? Existe margem para crescer isso ainda? Sim, o que tem acontecido é que antigamente existiam bolsas do CNPq para o programa. Então o CNPq concedia X bolsas, Y bolsas para o programa aplicar, escolher o candidato, fazer a seleção e aplicar. Essa cota para o programa acabou, imagino que tem uma razão econômica para isso. E agora é a cota para o projeto. Então os programas de pós-graduação do INPE coletivamente fazem um projeto e esse projeto a gente pede as bolsas para o CNPq. Sempre tem nunca é quanto que a gente gostaria de ter bolsa. A gente gostaria que tivesse mais bolsa para ter mais alunos, mas isso é uma realidade de todos os programas de pós-graduação. Nós temos um número razoável, porém insuficiente de bolsas, tem cresceu bastante desde a última chamada. Nós já tivemos bolsas aprovadas, as bolsas aprovadas pelo CNPq para uso agora em 2025 estão no montante de R$ 2.100.000 de bolsas.
a gente recebe essas bolsas CNPq, bolsas de mestrado e doutorado, divide entre os programas, baseado no projeto que a gente fez, e ano que vem a gente aplica de novo, isso é anual. Então essas bolsas valem 24 meses para o mestrado, 48 para o doutorado, mas ano que vem a gente aplica novamente. Você tem caso na memória de alunos bolsistas que tenham desenvolvido algum trabalho interessante durante sua bolsa, o seu mestrado, seu doutorado aqui no INPE, recentemente, tenha virado uma patente, alguma coisa assim? A gente já fez algumas, mas sempre tem alguma coisa mais interessante para mostrar. O caso mais interessante é do aluno que está com uma incubada no Parque Tecnológico. Eu até não vejo se a empresa dele já está incubada, mas é o que desenvolveu a balança de empuxo no sistema de propulsão. Que a história em toda é interessantíssima. Se tiver a oportunidade de contar a história em toda, ela vale a pena. Ótimo. Não, é aquela ideia de que, de repente, alguém tem um problema que aparece durante o doutorado, você resolve um problema e aquilo vira um produto. Nós temos muitos alunos que desenvolvem, a gente tem incentivado isso, para resolver o problema do doutorado dele, ele desenvolve um software. Esse software tem que ser registrado. Ele pode não ter valor comercial, ele pode não ter, o INPE talvez não possa explorar isso de nenhuma maneira, mas é um produto tecnológico associado à tese, à dissertação, que tem que ser registrado. A gente tem incentivado bastante isso. Temos esses casos esparsos e a gente vai começar a fazer um investimento que apareçam mais sementes para isso. A gente não tem a garantia de que alguém vai desenvolver um algoritmo para resolver o problema e esse algoritmo vai ter uma aplicação, por exemplo, em outra área. Mas se a gente não registrar, a gente não perde esse caminho para explorar. Existe um banco de dados que pudesse ser consultado pela indústria dos alunos do INPE, egressos da pós-graduação, e o que eles desenvolveram durante o trabalho? Que o cara, por exemplo, estou precisando de algum engenheiro que nessa área aqui chega lá e descobriu o cara? Não. E agora você me deu uma ideia para gastar mais alguns meses aí. O que existe é um relatório que a gente apresenta para a CAPES para avaliação do nosso programa. A gente oferece os destaques. E os destaques dizem quais são os alunos que trabalharam em projetos que tiveram resultados socialmente significantes. Isso é uma informação que ela pode ser vista com 2 anos de atraso na CAPES, por razões de operacionalização. Mas a gente pode mostrar, por exemplo, os alunos nossos que trabalharam junto com o pessoal do Charter, do Disaster Charter, que ajudou a monitorar a enchente lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos assim, essa informação ela tem, mas não com esse objetivo. E é uma boa ideia que a gente tenha esse portfólio. Quer dizer, é fácil você saber o que aluno fez. Nós temos o que aquele aluno fez, publicou, que são as teses. Mas talvez isso tenha que ser colocado de uma maneira mais organizada, porque a indústria não quer saber a tese, quer saber qual é o conteúdo da tese. É interessante. Isso é uma excelente ideia para a gente começar a fazer mais um produto aqui dentro. Mas vocês têm ideia de quantos alunos que saem daqui e que são absorvidos, de repente, pela indústria, ou aqueles que seguem carreira acadêmica? Tem alguma estatística do desenvolvimento profissional do aluno da pós? Existe uma demanda disso da própria CAPES e do CIE também, e mais algum órgão do governo que eu não consigo lembrar, uma demanda perene. E faz parte, inclusive, desse relatório que a gente apresenta para a CAPES, faz parte da proposta do curso, inclusive. Você já tem um histórico fazer isso, do curso que já existe, dele se manter e ser avaliado. Você mostrar o destino dos seus egressos. Isso é uma coisa muito interessante e a gente tem grupos de trabalho para isso. A FAPESP organizou, por exemplo, um evento onde foram criados grupos de trabalho para tentar monitorar os egressos. É um desafio complicado porque em alguns egressos, por exemplo, eles continuam mostrando o que eles fazem através do currículo Lattes, ou, por exemplo, de uma rede social, LinkedIn. Vocês possam dar os nomes, mas tem alunos nossos que são ativos dizendo: estou trabalhando na indústria tal, completei 5 anos trabalhando com alguma coisa, e a gente pode criar esse rastreamento. Mas nós temos, na computação aplicada, eu fiz há pouco tempo, nós temos um rastreamento que diz que 20% dos alunos desaparecem. Estão em algum lugar, mas a gente não acha o contato deles, a gente perde o contato deles. E isso é triste. No caso de alguns programas mais antigos, você não consegue rastrear o que os alunos fizeram, exceto conversando com o pessoal da época. Também é um levantamento que a gente faz, mas um pouco informal. Respondendo diretamente a sua pergunta, nós temos, incompleto pela natureza do dado. Nós temos, por exemplo, para minha surpresa, egressos do meu programa que tem uma carreira política, não tem nenhuma publicação, eles não têm o Lattes. Mas todo mundo sabe quem é. Mas ele foi egresso do nosso programa em 1980 e alguma coisa. Então nós temos, mas não é tão consolidada quanto. Mas é um levantamento que é feito com a máximo de precisão que a gente consegue regularmente. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra o ex-servidor do INPE que escreveu um livro sobre o Programa Espacial Brasileiro. Há um instante só, não saia daí.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a conversa agora é com o ex-pesquisador do INPE, Raimundo Almeida Filho. Ele acaba de escrever um livro sobre o Programa Espacial Brasileiro, contendo extenso levantamento de documentos, memórias, bastidores e muita informação sobre a maioria dos projetos e programas que permearam a MECB nos últimos 60 anos. Para quem não conhece o senhor, não sabe qual a experiência que o senhor tem, descreve um pouco de como que foi o seu trabalho dentro do INPE. Eu cheguei no INPE em 74 e 2 anos depois eu concluí meu mestrado em sensoriamento remoto. Foi o mais rápido de toda a minha turma. Eu foquei sobre os controles das mineralizações de urânio em Poços de Caldas. E depois disso eu continuei em várias outras áreas, né? Fazia o controle da mineração de urânio em poços usando imagens de satélite. Imagens de satélite. Na época, foi o primeiro trabalho nessa área, o uso de imagens de satélite com ferramentas exploratórias, né, para geologia, né? As imagens tinham sido lançadas, as primeiras imagens foram em 72. Era o Landsat na época. O Landsat 1, na época chamava ETS-1, esse Resource Satellite. Mas eu fui sempre muito curioso a respeito de satélites, de foguetes, não, mas não participava exatamente dos projetos. A minha atuação era na área de levantamento de recursos naturais. Eu gostaria de esclarecer 2 coisas. Uma coisa, o INPE, são 2 INPEs no caso, né? Há o INPE Tecnológico, Desenvolvimento de Satélites, e o INPE Estudo e Pesquisa. Esse é o meu INPE, não é o INPE de satélite. Eu nunca trabalhei na área de satélites, né? Então, os projetos da área de pesquisa são projetos muito mais simples em termos orçamentários do que o projeto de um satélite, né? Os pesquisadores do INPE se satisfazem com um projeto. Se conseguir um projeto de R$200 mil, está ótimo. Enquanto na área espacial, você pode de $100 milhões, né? Então, é uma diferença muito grande. O senhor participou, por exemplo, do que hoje as pessoas conhecem como o Sistema de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, que gerou o PRODES e o DT? Sim, desde o início eu também participei. A minha atividade principal no INPE foi na área de levantamento de recursos minerais e petrolíferos, mas eu colaborei também na área de mapeamento, de desmatamento, e foquei muito no uso de imagem de radar, né? Avaliando o potencial desse novo tipo de informação para fazer mapeamento. Tenho vários artigos publicados em revistas internacionais sobre esse aspecto. O senhor trabalhava com recursos minerais e petrolíferos. Isso. O senhor pode detalhar alguma coisa? Que o senhor fez algum tipo de trabalho que identificava onde tinha petróleo no Brasil, por exemplo? Não existe nenhuma técnica que te diga aqui tem petróleo, aqui não tem. O que você faz é uma abordagem que vai congregando, fechando para o espaço com a área de maior probabilidade de ocorrer. Então, a parte do sensoriamento remoto também é isso. A partir de uma área grande, congregando informações e chegar no foco de uma área com potencial. Esse é o trabalho. Sobre isso eu tenho vários artigos publicados também. O interesse na área espacial não diminuiu após a aposentadoria e acabou sendo um motivador para a atividade de escritor. Eu sempre fui curioso, assim, da parte espacial. Desde que eu era criança, eu morava num lugarejo muito pobre do Brasil, onde não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não chegava jornal, e eu acompanhava tudo pelo rádio, né? E eu acho que isso ficou guardado em mim. Quando me aposentei, eu fiquei mais ou menos sem chão, aí comecei a escrever
sobre as atividades espaciais brasileiras sem nenhuma pretensão. Não tinha pretensão de criar um livro. Mas à medida que o texto foi tomando corpo, eu comecei a achar que poderia ser interessante para algumas pessoas leigos, que tivessem interesse no assunto e conhecessem o que estava acontecendo, o que aconteceu na área espacial brasileira. Um texto sem mistificação, um texto apenas relatando o que ocorreu, sem dar a minha opinião. Foi isso. Muito bem. E quando que o senhor começou esse trabalho, reunir essas informações, fazer essa pesquisa, até publicar o livro em 2023? Assim que eu me aposentei do INPE em 2016, acho que no ano seguinte eu comecei a escrever, né? E comecei a fazer a pesquisa, uma pesquisa bibliográfica extensa, para fundamentar o que eu havia participado no INPE, conhecendo como estavam as atividades espaciais brasileiras, né? E nesse período, então, entre 2017 e 2018, eu fiz uma extensa pesquisa em revistas, coletei cerca de 3.000 artigos, dos quais mais de 500 estão citados no meu livro. Foi assim que o livro tomou corpo. Muito legal, mas para quem for ler o livro, vai ter informação também sobre VLS, VLM. Sim, o livro é dividido em 5 partes. Ele tem 23 capítulos divididos em 5 partes. A primeira parte trata da governança das atividades espaciais brasileiras. A segunda parte trata da Missão Espacial Completa Brasileira, MEC-B, que tinha a meta de desenvolver um foguete, desenvolver um satélite e desenvolver a base de lançamentos, né? Nessa parte do foguete, eu trato do ambiente anterior à própria MEC-B, trato também das tentativas de lançamento do VLS-1, que resultou naquela tragédia de Alcântara. Segundo o pesquisador, o livro reúne algumas curiosidades e informações pouco conhecidas, como a participação brasileira na primeira missão Columbia. Essa eu acho que é especial porque quando o presidente Reagan veio ao Brasil em dezembro de 2002, ele ofereceu ao presidente Figueiredo a possibilidade do Brasil participar numa cooperação com a NASA que envolvia o desenvolvimento de uma câmera, né, para fotografar o Brasil e a participação de um astronauta. Foi até um fato curioso, porque quando o presidente fez a oferta, o general Figueiredo falou: já sei, quem vai ser o astronauta? Vai ser eu mesmo. E teve um fato curioso, né? Aí aconteceram os outros episódios também, né? A questão eu acho, da cooperação entre o Brasil e a Ucrânia, foi uma parte interessante também, né? O senhor falou, por exemplo, que se os cronogramas tivessem sido todos cumpridos, o satélite Amazônia teria sido lançado em 1986. Como é que foi isso? A previsão inicial da MEC-B era o desenvolvimento do VLS para lançar 2 satélites de coleta de dados em 1985, ou seja, 5 anos depois do projeto iniciado. E o primeiro satélite de sensoriamento remoto seria lançado no segundo semestre de 1986. Esse foi o cronograma inicial da MEC-B, da Missão Espacial Completa Brasileira, que teve início em 1980. Qual que é o capítulo que o senhor acha que deu mais trabalho para fazer? Eu acho que foi o primeiro, Da governança. da governança, né?
Por que o senhor acredita que tenha dado mais trabalho da governança? Porque é um capítulo que vai de 1961 a 2023. Toda a história da CNAE, que foi o primeiro órgão criado para a governança das atividades espaciais do Brasil, seria o protótipo da nossa agência espacial. Depois passou para a COBAI, depois passou para a Agência Espacial Brasileira. E no caso do INPE, a história do INPE prosseguiu após a MEC-B, e o livro termina em 2000, o capítulo termina em 2023. Foi do Jânio até o Lula. Foi do Jânio até o Lula. Até o Lula 3. Foi do Jânio até o Lula 3, né? Então, um lapso de tempo muito grande. Então, colocar tudo isso em 5, 6 páginas, né, de cada capítulo, foi uma dificuldade muito grande. Porque para fazer isso eu tive que omitir vários detalhes importantes, mas que tornariam o livro muito, às vezes, cansativo para quem não é da área, né? E a minha visão do livro foi qualquer pessoa, mesmo que não seja da área, entendesse o que está escrito. Não sei se eu consegui. Espero que sim. Legal. E quem conseguir ler o livro todo vai ter uma noção do que está acontecendo com o Programa Espacial Brasileiro hoje? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A ideia do livro não é estabelecer uma crítica do que se passou, mas apontar o que não deu certo para que, se o país decidir desenvolver um programa espacial, não cometer os mesmos equívocos que foram cometidos. Esse é o principal objetivo do livro. É evidente que cada um que for ler, conforme a sua visão das coisas, vai entender de uma certa maneira. Mas a visão do autor é essa: apontar o que não deu certo para que as coisas possam funcionar melhor no futuro. A visão do autor é essa. O senhor evitou de colocar a opinião pessoal no livro. E qual que é a opinião pessoal do senhor sobre esse desenrolar aí longo de tempo em que o Brasil está tentando estabelecer uma política espacial? Isso é uma resposta complexa, porque são vários fatores envolvidos. São vários fatores envolvidos. Eu preferia, se eu fosse responder, eu daria uma resposta incompleta, porque são fatores de várias naturezas envolvidos, né? Normalmente as pessoas ficam em 2 temas quando eu faço essa pergunta. Ou reclamam da governança, perdão, 3. Ou reclamam da governança, ou reclamam da falta de dinheiro, ou reclamam dos 2. O senhor está em qual corrente? Eu acho que nas duas, né? Houve erros de governança, mas houve também orçamentos que não foram cumpridos, questões de contingenciamento. No meu livro eu mostro os investimentos. A média dos investimentos tem um desvio padrão muito alto. Isso significa que houve quebra contínuas de valores aportados, o que dificulta o desenvolvimento de qualquer projeto. Contingenciamento, falta de recursos surge na última hora, tem que gastar toque de caixa, não aparece na hora certa. Tudo isso dificulta, não? Então, são vários fatores envolvidos, né? Bacana. E quem que fez essa ilustração da capa para o senhor? Essa foi a própria editora. A própria editora que fez. A editora qual é? A editora Viseu. E o livro está disponível para aquisição física e digital? Está disponível na forma analógica e digital através da Amazon, né? Eu acredito que a parte digital tem outras empresas também.